podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Segunda a Sexta. Hoje o episódio é sobre provavelmente a área que está mais em alta no momento, que é a de tecnologia. A gente sabe que existem vários cursos nessa área, mas hoje a gente vai falar de ciência da computação. Quem está aqui comigo é o Carlos Neto, mas ele é conhecido por todo mundo como TK. Ele é fundador e CEO da Matera, que é uma empresa especializada em soluções para o mercado financeiro. E quem está aqui com a gente também é o Lucas Xavier. Ele acabou de se formar no curso de Ciência da Computação. A formatura dele, inclusive, foi na semana anterior à nossa gravação aqui. Bem-vindo, TK. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de Ciência da Computação e o seu caminho desde então. E aproveita também para contar por que seu apelido é TK, porque tem tudo a ver com a nossa conversa. Pois aqui. É. Você vai falar de um curso de computação, por que eu escolhi? Eu não escolhi, eu levei pau no vestibular, cara. Essa é a resposta. Na verdade, eu começava, na minha época, quando era moleque, não tinha ainda o computador. Estava descobrindo uma calculadora programável, estava pegando gosto pela coisa, mas eu já tinha feito a inscrição no vestibular. Eu queria fazer engenharia eletrônica, ferro de solda, tinha montado uma máquina de fliperama, radinho, escuta, transmissor de FM que tirava a televisão do ar. Era a minha brincadeira lá, né? E aí eu coloquei engenharia como primeira opção. Na época eu fiz Unicamp, tinha FUVEST ainda, e tinha mais 4 opções. Tinha que pôr. Eu peguei aleatoriamente 4 cursos e coloquei. O último era computação. Último. Porque eu não sabia que desgraça era computação. Não sabia que era isso, cara. E aí eu passei na segunda. Não passei na última, não. Passei na segunda. Daí a minha sorte é que os caras da Unicamp me chamaram para conversar. Falaram, olha, você tem nota para computação. Só que você colocou em último. Eu acho que você errou, né? Você não quer reconsiderar? Eu falei, tanto faz, não quero isso mesmo. E aceitei. 15 dias depois, eu não queria mais nada da minha vida. Tava adorando, cara. Então eu fico vendo muito moleque jovem com dúvida que ia fazer na vida. Eu falo, eu sou muito abençoado. Eu coloco o curso aleatoriamente, sem saber. Não levo pau. Também fiquei montando a minha máquina de fliperama enquanto fazia o terceiro colegial, né? Quer passar na faculdade fazendo máquina de fliperama, não dá certo. E aí entrei em computação, cara. Foi assim, tá? Mas eu já estava começando a mexer com o computador, tudo muito rápido, né? A computação mudou muito rápido nos últimos 30 anos. Então eu estava ali, depois, entre fazer a inscrição no vestibular e fazer a prova, eu comecei a mexer um pouquinho com o computador, assim, no balcão de loja e tal, que era nesse computador que chamava TK-82. Era um computador clone brasileiro, uma cópia legal do Sinclair ZX81. E ele, no Brasil, tinha uma lei de reserva de informática, né? Era proibido, era ilegal importar computador. Coisa estranha, né, hoje em dia, mas era. Só falava nisso na faculdade. Ia no ônibus para a faculdade falando disso. Pô, descobri aquilo. Eu estava descobrindo um mundo novo, né? E meus amigos, você é muito chato, só fala disso. Não fala de futebol, não fala de não sei o quê. E me apelidaram de T. Carlos, tá? E que era o TK com Carlos, que é o primeiro nome. Daí ficou só o TK. Então, na verdade, o apelido foi fruto de um bullying, mas tudo bem. Eu, antes da faculdade, eu gostava muito de fazer coisas. Digo assim, eu pintava, fiz pulseirinha, fiz tricô, fiz crochê, cortava vidro, cortava garrafa, fazia pulseirinha para vender, cara. Eu gostava muito de criar, sempre gostei de criar, tá? Muita gente acha que computação é uma coisa exata, tem a ver com criação, né? E eu brinco, quando eu comecei a mexer com o computador, cara, foi a melhor pedra-sabão que eu consegui na minha vida. Ali você faz o que você quiser. Você bola, sua cabeça voa, você bola o negócio, pega a sua linha de código, vai programando. Você cria. Igual você cria numa tela, igual você cria numa música e tal. Só que eu nunca consegui compor música. Fiz uma música, só eu ouvi, tocar violão. Nunca consegui pintar direito, nunca, no computador me dei bem, aquela coisa da ferramenta que você se dá melhor, né? E eu curtia muito criar. Então eu ficava programando, pegava o computador e ficava programando, é o que eu gostava. Inventava as coisas, fazia e programava. Daí eu tinha um professor na faculdade que me falou que para você escrever bem em português, você tem que ler bons livros. Para você escrever bem em inglês, você tem que ler bons livros. E para você escrever um bom código, você tem que ler bons códigos. Não tinha computador direito, eu imprimia uns códigos de programadores famosos e ficava lendo. Eu abri uma cerveja,
e ficava lendo código, cara, você acredita? Mas você lê apreciando. Você não lê o código assim, ele fez um if then else. Não, cara, você olha, porra, que legal, o cara fez isso. Igual você vê uma construção gramatical linda ali, a sacada do cara, o que ele fez isso e tal. Isso inspirando eu a fazer outros códigos inspirados no código que eu tinha lido, né? Não fazia isso com muita frequência, não, tá? Eu só li código como você veja umas 3 vezes, mas tudo bem. E aí eu programava muito e um amigo resolveu abrir empresa. Chamou o melhor aluno da turma, que não era eu, que era o Gudião. E o Gudião me chamou porque ele tinha um TK também, ele tinha um ZX81 original, a gente ficou amigo na faculdade, ele me chamou também, tá? Então eu fui chamado pelo chamado do chamado, tá? E eu entrei na matéria, chamava software design na época, programar, cara. Eu não tinha nenhuma ambição empresarial, não era assim, vou querer ser dono do meu negócio, eu só queria liberdade para programar e fazer o que eu quisesse, tá? Era isso. E aí veio o plano Collor, eles saíram, e eles que tinham contato com o mercado, o Ronaldo tinha feito Stanford, então ele tinha um diploma chique ali, né? E eu não tinha nada, né, cara? Daí eles saíram, ficou eu, meu sócio atual, Carlos André, um olhou pra cara do outro, vamos ficar, né? E aí vai lá, cara. Daí eu tive que aprender a falar, eu tremia. A primeira reunião que eu comecei a fazer, minha mão ficou molhada de suor. Eu lembro até hoje, o jeito que o cara me apoiou, me acolheu, assim e tal. E daí comecei a fazer outras coisas. E a necessidade faz você se reinventar, né? Mas o que eu curtia na época, abrir empresa para programar. Não era para igual. Falei, pessoal, abre banda de música para quê? Para fazer show e ficar rico ou para tocar música? Você monta uma banda porque você quer tocar música, cara. É a coisa mais natural. Por que na computação não pode ser igual? Você pode abrir uma empresa, você quer programar, pô. Daí os caras, o cara é velho e programa. Quando vê o Mick Jagger cantando, velho, vocês acham lindo, né? Agora, se eu ponho a mão no teclado, não. O cara não pode pôr a mão no teclado, isso é puro preconceito, pô. Ele põe na guitarra, põe no teclado e tudo bem, né? E Lucas, antes de mais nada aí, parabéns pela sua formatura, muito sucesso na sua carreira. Conta aí pra gente também como que você foi parar no curso de Ciência da Computação. Opa, boa noite aí, Oscar, boa noite, TK. Primeiramente, agradecer o convite aí, né, por estar participando aqui. Eu não fazia pulseirinha, na verdade eu tinha péssimos dotes artísticos, só que desde muito cedo, 8 anos de idade mais ou menos, eu já tive, assim, meus primeiros contatos ali com o computador, ainda era aqueles brancos, assim, bem antigos, sabe? Com o passar do tempo ali, eventualmente acabei esbarrando na programação. Primeiramente era só para jogar, era só um hobby. E ali, por volta dos meus 13, 14 anos, eu comecei a me interessar por programação. E aí, 17 anos, né, ali, terceiro ano do ensino médio, eu já tinha quase certeza que eu iria para alguma área de TI, porém eu estava bastante em dúvida ainda com questão de talvez fazer uma engenharia elétrica, que também me enchia bastante os olhos. E aí, Sisu coincidiu de um primo meu tá vindo para a faculdade, para a UFES, no mesmo ano, e tinha um professor que era amigo de família, assim, ele dava aula de algumas matérias de ciência da computação aqui na faculdade, e basicamente ele falou, você vai para lá fazer ciência da computação sim, e aí ele falou que ia me dar todo o apoio, assim, e eu, vamos, né? E aí acabou que deu muito certo, na verdade. TK, você ingressou no curso faz quase 40 anos, né? Você acha que na época essa escolha foi muito ousada? Porque se você mal conhecia o curso, imagina seus pais. O que eles acharam dessa escolha? Sabe que eles nunca abriram para mim, mas agora que você falou desse jeito em perspectiva, meu pai deve ter gelado mesmo, né? O que esse meu filho vai fazer, né? Nunca tinha refletido, viu, cara, o que eles sentiram da maluquice, mas para mim foi uma sorte, porque o ano seguinte, que é quando o meu sócio entrou, o curso de computação foi mais concorrido no Unicamp, foi mais que medicina. Olha só, de um ano para o outro, um curso que eu entrei em quinta opção, no ano seguinte foi o mais concorrido da Unicamp. Você vê como foi a velocidade a computação mudou muito rápido. É tudo muito rápido. Inclusive de um ano para o outro você sai disso, né? A sorte que minha mãe me teve um ano antes, né? Porque eu acho que eu não ia entrar não, cara. Agora o curso em si foi legal, assim. Eu estava tão curtindo o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, né? Eu não estava muito preocupado não se meus pais estavam gostando ou não estavam. Sabe quando você entra de imersão ali, você tá curtindo. Tava lá, era um curso puxado, né? Mal dava fim de semana prolongado se via para aproveitar para estudar um pouco mais.
era tudo em inglês, eu tinha tirado meio no inglês no vestibular, cara. E computação é tudo em inglês, né? Não tem jeito. Então até hoje eu não uso teclado em português, porque eu nunca usei teclado com cedilha na vida. E aí, beleza, né? Quando eu comecei a aparecer sistema operacional em português, eu achava estranho, nunca tinha visto um sistema operacional em português, né? Para mim tudo é muito difícil, né? Então era ralar igual um louco para estudar, para conseguir ter as notas e tal. Não tinha, ou vocês vivem uma era que a gente tem computador em casa. Eu, quando entrei no Unicamp, a gente tinha um mainframe, não era um mainframe, era um computador grandão que ficava num quarto inteiro, e a gente fazia os códigos num papel, cartões perfurados, e entregava e pegava no dia seguinte o resultado. Já pensou, Lucas, você depurar um código que cada ciclo de teste demora 24 horas? A gente tinha que ser bom programador. O desafio era quem conseguia rodar na primeira. Tinha um amigo meu que várias vezes rodou na primeira. Hoje em dia você faz software por geração espontânea. Você vai tentando errado, até que uma hora funciona. Por que funcionou? Não sei. Eu tentei, uma hora deu certo. Na nossa época não tinha essa chance não, porque demorava um dia, né? Só que quando a gente não podia entregar nem de dia, tinha que entregar de madrugada. Então a gente ia de mobilete lá para o campo, fazia fogueira com cartão perfurado velho, levava uma cachaçinha para dar um calor e passava a madrugada inteira lá, porque era quando o computador estava dando sopa. Então assim, não era fácil não, cara. E até que começaram a aparecer computadores pessoais, eu já estava no segundo, terceiro ano, acho. Porque na época foi tudo muito rápido. O primeiro ano era perfurado, o segundo ano alguma coisa, terceiro ano já tinha computador pra gente mexer. E tem um contraste muito grande aí, né? Porque esse era um curso nebuloso. E hoje em dia, a gente pode exagerar aqui, se alguém diz que vai fazer o curso na área de tecnologia, isso é celebrado, como se a pessoa estivesse fazendo um curso de direito, medicina, né? Todo mundo pensa que a pessoa já está com o futuro garantido. E para você, Lucas, como que as pessoas ao seu redor reagiram quando você fez essa escolha? Então, eu vim de uma cidade bem pequena, acho que tem algo em torno de 20 mil habitantes, e assim, é bem roça mesmo, sabe? É uma cidade bem voltada para a parte de agricultura. O meu pai, trabalha com café, né? Para ser bem honesto, meus pais nem sequer sabiam o que fazia um cientista da computação. Só que eles sempre me apoiaram, assim, para qualquer coisa que eu fosse fazer, eles iriam me apoiar, sabe? Então, assim, eles não sabiam direito o que era. Com o tempo eu fui explicando para eles. Hoje em dia eles já sabem bem melhor. Eu sempre tive esse apoio deles, sabe? TK, quando você entrou na faculdade, você imaginava que essa área teria todo esse protagonismo que tem hoje, né? Não, cara, nada. Assim, o Lucas que veio de cidade de 21 habitantes, a minha tinha 6 mil, 5 mil, tá? Então você vê que vem gente de qualquer lugar por aí. E eu tinha o meu núcleozinho nerd lá, tá? Vários amigos lá da cidadezinha de 4 mil habitantes estão bem aí fazendo alguma nerdice por aí, tá? Bom, mas eu não tinha noção não, cara, que ia ser tudo isso. Chegou um tempo de começar a ver, né, que tudo tá virando software, porque o bonito do software, falando de ponto de vista econômico, é que você tinha que fazer um hardware para cada coisa. E um hardware para cada coisa tem um problema da economia de escala. Você nunca vai produzir tanto do mesmo, tá? O software, ele cria maleabilidade. O mesmo equipamento, o mesmo hardware, ele pode atender várias coisas. Olha um processador, né, Intel, ARM, qualquer um que seja. Quantas coisas ele pode fazer, né? Ver filme, videogame, computador, etc. Então o software permite dar essa modelagem de um equipamento. Então você tem um equipamento fixo, que é feito lá em série numa máquina, e aquele equipamento, dependendo do software que ele põe, ele faz uma coisa diferente. Então isso dá um valor econômico incrível, porque você tem uma produção de larguíssima escala de equipamento, que permite que ele seja muito barato, pelo poder computacional que ele tem, pelo poder que ele tem em geral, né? E dá a possibilidade de cada pessoa fazer especializações. Então também permite fail fast, né? Imagina um fail fast no desenvolvimento de um processador. Não é tão fácil, tá? É caro. Agora um fail fast num código que você fez deu errado, beleza. Então ele dá uma economia de escala e dá uma facilidade à experimentação e ao teste, à falha e ao Darwin da criação muito forte, muito veloz. Então você combina escala com velocidade de teste e isso é uma combinação explosiva, tá? Que é o que fez. Por isso você olha, hoje eu brinco que tem uma softerização de quase tudo, né? O que é o Tesla? 4 rodas, bateria e software. Cara, o diferencial dele é meio simples porque o software resolve a desgraça toda, tá? Então você começa a ver que muita coisa que está se digitalizando, que a gente fala, não é que está se digitalizando, está virando software. É o cúmulo do Matrix, né, no meu
O cara é um software, né? O Matrix é um software, cara. Ele está controlando tudo aquilo lá, não são máquinas, são softwares. Eu acho que isso explica, mas a sua pergunta é se eu esperava. Não esperava. Tinha um feeling que esse negócio ia ficar legal, que a gente ia resolver muita coisa com software. Eu via, meu fliperama que tinha feito equipamento, soldando umas placas, porque eu fazia fliperama com software agora, né? Muito mais fácil. Então eu tinha uma noção de que a coisa ia crescer, mas o que virou, não. Acho que, sei lá se alguém tinha, tá? Falando dessa ascensão do mercado de tecnologia, a gente vê todo dia no LinkedIn, em sites de vagas, muitas, mas muitas mesmo, posições abertas com salários extremamente atraentes, muito maiores do que a média das outras profissões. Vocês acham que tem muita gente escolhendo a área de tecnologia pela questão financeira? Que elas estão vendo essas oportunidades e querem também aproveitar? Eu acredito que com certeza tem algumas pessoas entrando sim por esse motivo. Quero muito acreditar que não seja a maioria. Mas assim, eu acredito que ainda assim a maioria das pessoas entram por gosto, sabe? Até porque é uma área que se você não tem curiosidade ali, interesse em tecnologia, você provavelmente vai ficar estagnado, você não vai conseguir crescer tanto quanto você gostaria, e aí esses salários podem não se tornar tão atraentes assim. Eu não tenho uma estatística para falar. Eu vejo gente que está entrando por isso, tá? E eu tenho um caso particular que eu conheço que entrou por causa do salário, porque o emprego a profissão que ele fez não estava dando emprego, e o cara gostou. E ele não queria fazer porque ele era mal em matemática, achava que computação tinha muito a ver com matemática e tal. Eu falei, não, tem uma computação que tem uma matemática pesada, mas tem uma computação que não tem. Você vai na parte de UX, é muito mais usabilidade, até humanas aí influencia mais, né? O que é mais fácil para a pessoa usar, o que é mais difícil e tal. E ele curtiu muito, ele gostou, tirou ótimas notas, e não tirou ótimas notas porque decorou, não, gostou mesmo. E eu fico pensando o seguinte, tem um déficit enorme, tá? Mas acho que a gente falha muito na educação básica. Eu não sei o Xavier, mas eu tive a chance na minha infância ter brinquedinho que tinha a ver com engenharia. Meu pai deu uns presentes lá que chamava engenheiro eletrônico. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver um monte de gente falando desse tal de engenheiro eletrônico. A Philips tinha feito isso para fomentar a geração de mão de obra para o setor. Coisa que a gente não vê as indústrias fazendo hoje em dia. Então veio uma placa lá, você juntava e tipo mexia com Lego. Hoje, quantas crianças mexem com Lego, né? Lego é gostoso. Só que não era um Lego eletrônico, era um Lego que você juntava e virava um rádio, você virava um walk-talk, etc. Tá? Isso e outras coisas mais vai fazendo a curiosidade da criança. Não todas, claro, tem gente que vai ser outra coisa da vida, mas pelo menos aquele que tem um dom ou tem um gosto, tem a chance de brincar, né? E hoje isso é muito tolido, né, cara? As pessoas, a criançada não tem acesso a isso, não ganha isso de presente. Pô, eu comprava os cientistas, que era uma caixinha de isopor, assim, que vendia na banca. Cara, não sei se isso, mas pegava aquela caixinha de isopor, tinha você pegava 6 caixinhas, montava um microscópio. Daí fazia bateria, você punha umas químicas lá, acendia uma lâmpada. Tinha um outro que fazia um carrinho andar com balão de vento. Tipo o Manual do Mundo. Pega o Manual do Mundo hoje no YouTube lá. Era aquilo umas caixinhas de isopor. E eu tinha todos. E a criançada comprava aquele negócio para brincar em casa, tá? Então isso aí foi muito interessante para gerar uma geração de engenheiros de software, de computação ou de outros tipos de engenharia, né? Mas enfim, dentro dessa área aí, era para ter mais, ainda mais do jeito que o computador está disponível no mundo, né? Você programa num browser hoje em dia, não precisa nem instalar ambiente de computação. Era para as escolas estarem dando muito mais oportunidade para as crianças, né? E com os salários que se oferecem, seria uma distribuição de renda fantástica, tá? Porque isso aí não tem berço, não tem. É aleatório. Você vai achar gente que pode gostar disso, basta ter a chance de ser exposto, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente fazendo que não gosta e tem muita gente que gostaria que nem sabe que existe, cara. Nem sabe que existe e poderiam ser ótimos, ótimos, ótimos programadores. E muita gente não gosta de falar a palavra programador, mas eu lembro, eu estava na faculdade de um cara velhão, e eu achava estranho, tô com 57 anos mais ou menos, eu era moleque, tipo Xavier. No Brasil não tinha programador velho, né? Porque a profissão tinha acabado de nascer. Eu fui para os Estados Unidos, um monte de cara de cabelo branco. Eu falei, nossa, tem uns caras de cabelo branco aqui que programam, né? Porque lá nos Estados Unidos tinha começado um pouco antes. E a gente não tinha que estar vendo mais gente agora, tendo a chance a isso, para ter mais molecada entrando, fazendo com gosto. Porque, como toda profissão, né? Você tem que gostar do que você faz. Isso aí é para sua felicidade, para o resultado do seu trabalho. Você não cansa. Se você faz o que você gosta, cara,
Não importa se ganha mal, ganha bem, eu nunca me preocupei com a grana. Os primeiros 10 anos meu, eu ganhei menos do que se eu tivesse sido empregado de alguma empresa, tá? Mas eu tava curtindo, cara. Tem coisa que não tem preço. É sua vida, né? Eu fui uma vez almoçar, na hora de pagar a conta, o cara chegou pra mim, eu não entendo você fala que gosta do que você faz. Eu fiquei 35 anos sofrendo, minha maior alegria foi aposentar. Eu fiquei pensando, ainda bem que eu faço o que eu gosto, né, cara? Porque já pensou? A maior alegria da sua vida é se aposentar. Você ficou os 35 anos numa prisão ali, 30, 35, quanto tempo que tem que ter. Então, eu acho que tem muita gente entrando sem gostar assim. Muita, não vou falar muito porque eu não tenho nenhum dado para dizer, tá? Todos que eu conheço gostam do que fazem, tá? E a gente está falando dessa questão, né, de gostar, dessa migração também de carreira, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês acham que as pessoas que estão migrando de carreira, estão migrando para essa área de tecnologia enfrentam? Sabe, de repente uma pessoa que trabalhou 20 anos no administrativo de uma empresa e agora, pô, quero programar, quero aprender. Quais são os maiores desafios na impressão de vocês, né, que vocês convivem com pessoas que vêm de backgrounds variados, né? O que vocês notam? Primeiramente, eu acho que o principal é a pessoa achar que, assim, TI é um bicho de sete cabeças. Se você vai para TI, você precisa saber matemática muito bem, igual o TK falou, você precisa ser fluente em inglês, e não é necessariamente assim, não é exatamente assim. É bom que você tenha o inglês, é claro, é bom que você tenha uma boa matemática, porém você também tem muitas áreas que você não tem essa necessidade. E além disso, é claro, você tem todo um certo receio, né? Você, de certa forma, já está, como você comentou, há muito tempo em uma área, você tem um certo medo de aceitação naquela outra área que você está indo, você está mudando para um mundo novo, literalmente, né? Então tem muita essa questão da insegurança também. Eu acho que esses são, assim, os principais pontos, o desconhecimento e insegurança também. Cara, eu acho que uma coisa que atrapalha muito é dar boas-vindas, tá? Juntando tudo isso que o Xavier falou, né, o medo e tal, e se quem tá na área não dá boas-vindas, reforça o estigma, né? Pô, você não sabe, você não sei o que e tal. Uma coisa muito importante que eu vejo na área de TI, na computação, é o conhecimento do negócio, tá? É o que você vai programar. Quando eu programei meu Space Invaders deu certo, porque eu brincava de videogame. Então, eu fiz meu videogame, beleza, né? E outros produtos que eu fiz para mim mesmo, eu era usuário, eu sabia o que eu queria, tá? O primeiro software que a gente fez para locadora de vídeo foi um fiasco, vendeu zero. Nunca tinha trabalhado em uma locadora, não sabia o que eram os problemas de uma locadora de vídeo. Então a visão, o script do filme, tem gente que compara muito software com filme, tá? O filme tem que ter um enredo. O que vai ser a história? Como que vai ser cada passo, tal? O software tem que ter um enredo também, tá? E em geral não é o programador que tem um bom enredo. Quando você está fazendo um software para programador, beleza. Agora, fazer um software de música, sei lá o quê, ou mesmo pegar uma coisa de um software para medicina. Se tem um cara que não entende de medicina ali para te ajudar, não vai dar certo, tá? Ou então, sei lá, um físico junto. Vai fazer um videogame é cheio de coisas físicas lá, das bombas que explodem, etc. Na saúde, eu acho que é onde tem software que mais depende de conhecimento de negócio. E na área bancária, que é a minha área que eu trabalho, cara, eu me delicio quando eu converso hoje, estava conversando com um banqueiro, você começa a ver assim, o conhecimento que ele tem, são conhecimentos diferentes, cara, é outra coisa. E é muito legal, cara, do software, poder conversar com gente assim, ou seja, é legal gente que tem conhecimento de algumas verticais entrarem para computação, mas não para programar necessariamente. Vai poder interagir com o programador. Mas ele tem que ter uma basezinha, tá? Senão a conversa não flui, não pode ter uma ponte, tem que ter um mínimo de sobreposição. Tanto o cara da programação, da computação tem que entrar um pouco no conhecimento, como o cara que tem o conhecimento daquela vertical, seja financeira, seja medicina, seja diversão, sei lá o que, música, também, para eles poderem conversar. E eu acho que muita gente não percebeu o valor que pode ter em aplicar seus conhecimentos da sua área em computação, tá? Sem sair da sua área, mantendo sua área, aprendendo um pouquinho. E os caras de computação darem o devido valor à visão, tá? Do que se tem naquele software, qual é o escopo daquele software, que problema ele vai resolver, tá? Comecei uma vez uma palestra que eu dei de empreendedorismo na Unicamp, e veio um cara falando que ia fazer uma coisa de descobrir câncer. Como você consegue fazer isso? Eu estou fazendo estatística, computação e eu fiz biologia. Quer dizer, é super legal. O fato de ele ter esse conhecimento amplo, né, ele começa a resolver problemas de negócio que nem o super expert
medicina vai fazer e nem o super expert da estatística vai fazer. Então, acho que tem um espaço para ser ocupado aí, tá indo um pouco além. E cabe a todo mundo dar as boas-vindas e ter a cabeça aberta. Outra coisa que atrapalha muito, cara, o cara parece que chega com 35 anos de idade quer parar de aprender. A gente está vivendo muitos anos, não dá mais para parar de aprender, cara. Eu aprendo até hoje, eu estudo, eu sou fanático. Muita gente fala, pô, como que você está com 57 anos? É tão digital, né? Eu falei, como é que eu sou digital? Porque eu gosto de aprender. Eu não quero parar no tempo. Se eu parar no tempo, não dá, não combina comigo, tá? E eu acho que as pessoas das outras áreas têm que ter essa mentalidade, de não parar no tempo. A gente vai viver muitos anos, a gente não vai morrer cedo como a gente morria antigamente. Então, não dá mais para você ter uma profissão e morrer com aquela profissão. Você tem que aprender coisas novas e o cérebro tem que estar oxigenado, tá? E aí, oxigenado é um conjunto, né? E senão você vai ficar eternamente sem saber nem como instalar um aplicativo no celular, né? Tendo que pedir para o netinho configurar alguma coisa ali, tá? Mesmo na educação, eu acho as educações de computação muito ruins, tá? Elas não são lúdicas, não dão boas-vindas. A gente fez um investimento uma vez de educar jovens e foram dar o projeto, era um sistema de notas de sala de aula. Eu falei, que legal, né? O cara tá lá, trabalhando à noite, vai fazer um sistema de nota de escola. Ele vai fazer e vai mostrar para quem? Mandar a namorada dele, olha, fiz o sistema de nota de escola. Mãe, fiz o sistema de nota de escola. O cara não tem tesão nenhum de fazer isso. Mas o professor faz sistema de nota, acho que o aluno vai gostar do sistema de nota, né? E na época, faz tempo, isso o blog estava aparecendo como novidade, eram os blogs. Eu fiz um blog. Blog? Ele vai mostrar para a namorada dele, fez um blog. Ela sabe que é blog. Mãe, fez um blog, né? A gente falou dos pais não entenderem o que a gente faz, né? A gente começou a mudar os exercícios, os desafios dos alunos, tá? Pô, eu queria fazer videogame. Eles têm que fazer uma coisa, quando eles terminam, eles mostram para todo mundo o que fez, tá? E a educação não pensa nisso, cara. Parece que a educação quer que junte os passos do programador, você fez, a nota apareceu ali, o banco de dados está ali, sem graça nenhuma, né, cara? Daí o cara tem que entender que é abre B, que é não sei o que não sei o que, para fazer um negócio inútil. Ele aprende. Agora, vai aprender a abrir B para fazer o bicho explodir na tela e fazer uma música. Daí ele aprende, porque daí ele quer fazer o que ele gosta, tá? Então, acho que a educação de computação tinha que ser um pouco mais legal, tá? Tinha que ser um pouco mais divertida. Isso vale tanto para os jovens entrando na computação, como para os mais velhos que estão em outras áreas e querem entrar na computação, né? Falando desse estímulo, né, para os jovens, mesmo antes de entrar na faculdade, a gente gravou um episódio publicou já um episódio de jornalismo e o Léo, né, que foi o jornalista entrevistado, ele comentou que quando ele entrou na faculdade, a mãe dele achava que ele ia ser o próximo Galvão Bueno, o próximo William Bonner, né? E em todas as profissões, muitos estudantes entram sem entender o curso e tem grandes sonhos na cabeça que às vezes não tem nada a ver com o curso, também com a profissão. Lucas, na sua turma, na faculdade, muita gente assim, entrava com algum tipo de sonho que era mais recorrente, que você observava, assim, puta, esse aqui é o meu objetivo, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Qual que era o perfil geral, assim? Eu acho que hoje em dia tá um pouco diferente da época do TK, porque tem muita gente que entra porque joga CS ou LoL e não sabe nem direito o que ciência da computação faz, digamos assim, sabe? E por incrível que pareça, ser um perfil até que recorrente, mas tem muita gente que entra eventualmente, eu quero desenvolver jogos, igual o TK comentou, né? Eu quero fazer um Space Invaders, eu não quero fazer um sistema de notas, mas o curso de TI também vale ressaltar aqui que ele tem um certo índice de aprovação um pouco baixo, sabe, para as pessoas que vão se formar. Então, talvez por conta dessa visão de que vou entrar simplesmente porque eu gosto de celular ou computador. Por exemplo, na minha turma, de 40, se formaram acho que 4 pessoas, sabe? Foi meio que um desastre, assim. Acho que justamente porque o pessoal tentando um pouco com a visão um pouco errada do que é o curso, sabe? A gente entrava na faculdade e queria fazer computador, cara. Era um negócio, nunca vi um moleque que quer fazer computador, né? Queria fazer sistema operacional e tal. E então a gente fez esse curso lá, era uma matéria que a gente curtiu muito. E foi bom, tudo foi muito útil para o que eu fazer depois, tá? E mexo com banco, pagamento, etc. Parece que não tem nada a ver, mas é que tudo digital, né? Tudo virou digital. Então você começa a enxergar os pagamentos, tal. Tipo, a minha comparação do Pix é a internet. Eu comparo o Pix a uma rede. E se a internet transfere byte, o Pix transfere dinheiro. Mas você tem várias metáforas iguais. A redução de um problema a outro, tá?
E aí essa base de computacional que você teve ajuda até nos negócios depois, quando você faz a metáfora. Então, eu gostei, tá? Eu acho que é legal ter esse tipo de reciclagem, tipo faculdades vendo o que os alunos estão aprendendo, o que os alunos estão usando, o que não estão usando. Para mim foi um acidente, foi um acaso. Meus professores eram muito bons, eu dei muita sorte, não sei. Mas eu sinto falta que deveria ter um tipo de interação maior, tá? Para que as faculdades estivessem mais ligadas. Lá no Canadá, em Waterloo, parece que os alunos têm que estudar 4 meses, trabalhar 4 meses, estudar 4 meses, trabalhar 4 meses desde o primeiro ano. Fazem um curso de 5 anos, trabalhando 4 meses, e isso para gerar o vínculo e uma relação melhor da universidade com a indústria privada que está lá no setor, né? Pelos próprios alunos, tá? Tem espaço para melhorar, tem espaço para melhorar. Tem muita gente que realmente faz umas coisas na faculdade que nunca mais vai usar. E agora, falando como alguém menos imerso na área de TI, né? Quando você fala que trabalha em TI, a gente imagina logo uma pessoa na frente de um computador, sentada, mexendo em um monte de código, aquelas telas cheias de letras, números. Mas quais são as outras possibilidades de atuação de um profissional formado em ciência da computação, além disso que as pessoas imaginam? Então você tem que ter um enredo, você tem que pensar na aplicação, né? Instagram, Facebook e tal. Você vê lá, vários filmes mostram as ideias aparecendo, tá? É uma área super importante, tá? Que é você saber para que aquela desgraça vai servir, tá? Não tem nada a ver com código, mas tem a ver com saber as possibilidades, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Teve muita tecnologia que eu não aprendi a mexer até hoje, mas que eu vi os outros fazendo. Você dá para fazer, porque eu vi aquele cara fez, está funcionando. Então, se aquele cara fez, você tem que fazer também. E aí você junta uma coisa que você viu de um software com uma coisa que você viu do outro, você pode bolar aplicações de negócio que resolvem problemas, tá? De diversos tipos. Você tem o pessoal de design para deixar a tela bonitinha, para deixar fácil de usar, tá? Você tem o pessoal que testa para ver se o software está legal, e tem o cara que programa de verdade, tá? Então, tem o cara que instala o software no computador, tem o cara que cuida dos computadores na nuvem, tem o cara que protege a segurança contra os hackers do mal. Cara, tem bastante coisa, viu? Não é uma área monolítica que só tem um programador, tá? E isso até muitas vezes dificulta a pessoa se achar ali dentro, né? Porque tem muita coisa para fazer, mas tem bastante. Inclusive, eu sou uma das pessoas que, assim, quando eu fui fazer um estágio, eu estava convicto de que eu seria desenvolvedor, que eu faria código. E na minha primeira, assim, entrevista, o meu atual gestor, ele já era do time de soluções. Eu nem sabia o que era time de soluções, time de pré-venda técnica, fazia a menor ideia. Bom, hoje em dia eu trabalho com uma área que requer muito pouco código e, assim, no dia a dia mesmo é nenhum praticamente, sabe? Mais para os que têm os dotes artísticos mais bem desenvolvidos aí, como o TK comentou, né? Tem a área de UX e UI que tá bem grande, tá bem famosa assim hoje em dia, que é mais ali para você pensar como serão os novos produtos ali de uma empresa, né? A parte de design desses novos produtos, como que o usuário vai interagir com esses novos produtos. Então tem bastante espaço para quem também não quer ficar com a cara enfiada em código, digamos assim. Você pode estar trabalhando com a área de redes que tem bem pouca programação também, dependendo do que exatamente você for trabalhar. E também tem toda a área de virtualização, cloud, arquitetura, que também. Eu acredito que todas essas áreas você vai ter que ter algum conhecimento de programação, né? Você, até porque na própria graduação você vai estudar um pouco de programação, mas são assim, são áreas que você consegue se virar bem sem ser tão bom assim nessa parte de programação. Quando você estava nascendo, Xavier, o cara que mexia com instalação, rede, tinha que ser zero. 10 anos atrás, quando eu vi a nuvem aparecendo, a Amazon, comecei a mexer, falei, pessoal, aprenda a programar. O computador vai virar código objeto agora. Daí vai aparecer infraestruturas a code, etc, né? Cara, nem o coitado de rede vai se vive sem programar agora, tá? Porque as máquinas nascem com código agora. Você programa a máquina, ela não existe mais, tá? É tudo máquina virtual e você tem que programar. Eu vejo caras de dev que estão deitando e rolando com cloud. E os caras de infra puros, que era antigo, estão perdidos, porque eles não sabem programar. Infelizmente, o pessoal de infra tem que dar uma reciclada, porque computadores dentro de casa estão acabando, tá? E aí é tudo computador virtual, em nuvem, Kubernetes, Java 4, muito código, tá?
E Lucas, muito do que você aprendeu no curso, você conseguiu aplicar no seu dia a dia no trabalho? Ou foi mais a vivência mesmo na empresa, todo dia ali, que te ensinou mesmo de verdade? A maioria das coisas com certeza foi na marra lá, apanhando, até porque, assim, tinha muita coisa que eu não fazia ideia que existia, né? Porém, toda aquela base que eu tive na faculdade, todo aquele conjunto de insumos que eu adquiri durante a minha graduação, tudo isso serviu para facilitar esse aprendizado que eu tive nesses assuntos novos. Eu fui ajudar parente meu, assim, que estava estudando computação. Quando eu comecei a olhar o exercício que ele estava fazendo, eu fiquei, cara, o que é isso? Quando que ele vai usar isso na vida? Nunca. Era um negócio chato, ultrapassado. Assim, talvez tenha usado antes de eu entrar na faculdade, sabe? E o cara aprendendo há 10 anos atrás. Então realmente para a gente ter essa resposta positiva, Oscar, de que o que eu estudei eu uso, tá? O curso tem uma responsabilidade enorme de fazer coisas que sejam úteis. Não é porque é útil para o dia a dia que não é científico, que não merece estar na universidade, tá? Merece sim, tá? Tem muita base teórica, muita base computacional, que é teórica, mas que tem aplicação prática direto, tá? Direto. E se você explicar a teoria e mostrar o mapeamento, a pessoa vai ver o propósito daquilo, vai entender a teoria, tá? Porque se for uma teoria boba, ele não vai curtir. E vai usar para a vida toda depois, tá? Essas teorias são mais perenes que as tecnologias. Xavier, você, por um tempo, né, você teve que conciliar a faculdade com o trabalho mesmo, não estágio, né, já sendo efetivado na empresa. Daí são duas perguntas que eu queria fazer. A faculdade, como um todo, ela foi difícil? Como que foi, né, para levar, para ir passando as matérias? E como que foi também conciliar a faculdade com uma jornada de 8 horas no trabalho também? Bom, vocês estão ouvindo uma pessoa que reprovou em calcular no primeiro período. Vale a pena mencionar isso. Depois eu fui muito bem, passei direto em todos os outros cálculos, mas especificamente no primeiro período, eu tive bastante problema com isso. Até porque, assim, eu não vim com uma base tão sólida de matemática para o curso de ciência da computação. Inclusive, é um problema bastante recorrente, pelo menos aqui na minha faculdade, tá? E quanto à questão da jornada de trabalho, foi bem puxado. Eu já estava ali por volta do meu sexto período, já estava ali bem para o final do curso. Então, eu já tinha uma certa, digamos assim, uma certa amizade com os professores, então eles me davam uma certa colher de chá em alguns pontos. Isso me ajudou bastante também a conciliar os dois, e principalmente estava na época de também pandemia, então tava rolando ali um EAD aqui, então eu pegava matérias à noite, por exemplo, de 6 horas da tarde até 10 horas da noite, e durante o dia era assim, a jornada de trabalho normal. Então eu basicamente acordava 8 horas da manhã e ia até 10 horas da noite, 11 horas da noite, fora os trabalhos que tinham de faculdade, esse tipo de coisa. Durante um ano, assim, foi bem puxado, cara. Eu tive a dupla jornada quando eu estava trabalhando e abrindo a empresa ao mesmo tempo, que não ganhava dinheiro na empresa que tinha me fundado, então eu tinha que trabalhar até as 5 da tarde, e às 5 da tarde já na segunda jornada de trabalho, né? Migrando do estresse do curso para o estresse da profissão, a área de TI é uma área que ela é muito estressante para o profissional. São muitas noites aí passadas em claro, porque deu um pau no sistema do cliente, precisa resolver. Como que é? Conta aí pra gente. Cara de soluções não passa a noite acordado, não. Vai lá, Xavier, conta aí. Então, eu acho que eu dei um pouco de sorte com isso, porque eu praticamente trabalho só em horário comercial. Porque o meu dia a dia é estar em agenda com o cliente, é estar fazendo esse tipo de coisa. Então, eu não me preocupo muito com um back-end que caiu, um servidor que caiu, ou alguma coisa do tipo, sabe? É complicado, cara. Eu tenho gastrite até hoje, projetão que eu lá do SPB 20 anos atrás da TED. O Xavier tava nascendo, eu tava fazendo a TED lá, cara. Pô, meu. Assim, eu terminava no prazo, o banco parava de funcionar. Não era uma coisa. Parava, não, o banco não podia funcionar no dia seguinte. Não é igual o Pix, podia ter ficado sem Pix. Não, o banco parava, cara. E era um estresse. Assim, eu me senti num paredão, assim, tá? Algumas situações de tanto cliente que estava cobrando resultado. E você está ali, né? Você está funcionando, tá aqui, tem um monte de gente usando seu software. Caiu. Tá no YouTube lá, dois youtubers debatendo por que o software está fora do ar. E, cara, você tá ali querendo jantar, toca o telefone, aconteceu tal coisa, que. Cara, é foda. Tem que gostar, tá?
Tem que fazer a coisa bem feita, tem que fazer a coisa resiliente, uma coisa que sobrevive ao dia a dia, tá? E ter equipe, né? Tem que dividir o trabalho. Então tem muita gente que trabalha muitas horas por dia. E quando não trabalha tá meio tenso, porque sabe que tá ali, mas tá com medo do WhatsApp. Tem esse lado cansativo, mas para quem gosta, tá, tudo bem. Eu já vi cara falando, eu adoro o caos. Falei, como assim? Eu não adoro. Eu tô mudando de emprego porque aqui tá ficando muito calminho. Eu quero ir para outro lugar que tem o caos. A gente gosta, mas é um ponto de atenção, tá? É um ponto de atenção que muitas vezes é uma profissão que ela suga muito, tá? Ela suga muito, tira muito, você começa a ficar assim. Na época do SPB, eu tinha um telefone que tinha um barulho, um Nokia, aquele tijolão. Eu fiquei uns 5 anos sem poder ouvir aquele barulho. Sério, eu vi o barulho, eu tremia. Porque eu lembrava do maldito telefone tocando de projeto, cara. Impressionante, parece coisa de filme, assim. É complicado. Para não passar a impressão também de que a área de soluções não tem estresse, a gente tem esse mesmo problema aí do celular tocando, porque a gente lida assim com tanto cliente que eventualmente a gente acaba passando o nosso número até pessoal pro cliente. Ah, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. E cara, assim, isso nunca dá certo. Porque tu vai receber mensagem, assim, você vai receber invites de reuniões em horários que você não deveria estar nessas reuniões. Você vai ter 4 reuniões no mesmo horário em um dia. Esse tipo de coisa é, assim, recorrente. E são agendas que pipocam, assim, durante o dia, sabe? Tem esse ponto também de estresse. Eu acredito que mesmo algumas áreas de produto, de desenvolvimento também passem por isso também, mas eu acho que na área de soluções isso é um pouco mais recorrente. As soluções para fazer venda e tal, tem o estresse de fechar negócio, né? Que mesmo que você não é comercial, mas você tem que deixar o potencial cliente lá adorando o produto, vendo que teve um matching do produto com o problema dele. Muitas vezes tem o match, o cara de soluções não conseguiu mostrar o matching dele, é ocupado por não ser a venda, porque ele não mostrou que aquele produto resolve o problema do cliente, não conseguiu fazer o link das duas coisas, tá? Não conseguiu demonstrar de uma forma encantadora. Tem uma responsabilidade, eu acho que o maior peso do cara que trabalha em venda de software é quando o negócio não fecha. E não fecha porque ele não deixou o cara encantado, tá? Então o cara de soluções tem um papel muito importante de encantar o cliente. E vender software não é igual vender produto de baixo custo. Então, o software tem um custo alto e quem compra é um comprador profissional em geral. Ele não compra no impulso. Não adianta você falar, vai ser à vista a prazo. Você tem que realmente mostrar que tem match, que você é a melhor solução. O cliente está ansioso, porque ele também vai tomar uma decisão de um valor expressivo para a empresa dele, ele fica com o maior medo de não comprar o melhor. Na mesma ansiedade que tem o vendedor de vender, o comprador tem a ansiedade de comprar, porque ele está fazendo uma compra volumosa de um dinheiro que ele não vai demorar 1 ano ou 2 para ganhar, ou mais, muitas vezes, no salário dele, que é o dinheiro da empresa que ele trabalha, e no fim ele escolhe errado. E aí o cara de soluções tem que saber lidar com isso, inclusive lidar com essa dúvida, e reconhecer a ansiedade do lado do cliente, e lembrar que o que ele tem que fazer é passar tranquilidade, passar segurança, para o comprador poder comprar, tipo, o Xavier, vou comprar o Xavier porque o Xavier me passou segurança, ou seja, eu estou com o maior medo da minha escolha, mas o Xavier passou que ali é um caminho seguro. Ali, se eu colocar o dinheiro da empresa, a empresa vai ter um retorno. Então, o cara de soluções tem esse papel, tá? E isso muitas vezes pesa numa ansiedade, porque é uma responsabilidade. Não tem um prazo, o servidor não se doar, mas tem um negócio que você não fecha, tá? Então, tem a sua dor também. E agora, para fechar, gente, que conselho vocês dão para quem está pensando em ingressar no curso de ciência da computação? É um conselho que eu dou até para principalmente amigos meus, tá? O quanto antes, assim, a partir do momento em que você decidiu que você que você pretende entrar para uma carreira de TI, faz um LinkedIn o quanto antes e, assim, uma dica valiosa é a questão do estágio, tá? O quanto antes também é interessante você começar a procurar, não porque você vai entrar em um estágio, assim, muito cedo, tá? Mas é porque o estágio, ele abre portas e ele abre conexões novas, sabe? Com essas conexões você acaba aprendendo muita coisa e com isso você acaba conhecendo pessoas para te guiar também, sabe?
um dos problemas da área também é que às vezes a gente fica um pouco perdido com a quantidade de possibilidades, mesmo depois que a gente já está ali num curso, às vezes tem tanta área para seguir que a gente fica perdido, né? E é muito importante ter conexões, principalmente porque eventualmente você vai esbarrar com alguém que vai conseguir te guiar. Isso é o mais importante, assim, sabe? Na minha opinião, pelo menos foi o que contribuiu bastante no meu caso, tá? O conselho que eu dou é o seguinte: você tem que gostar. Tem um lado chato, tem que estar disposto a dar uma bromada no cálculo também, tá? É uma profissão que exige vida intensa, e você não vai viver intensamente se não gostar, tá? É bom você não se autocobrar muito, tipo assim, levou pau no primeiro ano, faz segundo, cara. Depende se você não teve uma base, não é que você não nasceu para isso. Você pode só não estar com uma base boa ali, mas um ano resolve a base, tá? Supere. Não associe está tendo dificuldade com você não gostar. Eu gostei e tive dificuldade em algumas matérias, tá? De computação. E eu gostava. E falha rápido. Na computação tem muitas áreas para você trabalhar. Então, começou a trabalhar numa, não curtiu, tenta outra logo. Não vai ficar dando cabeçada naquilo que você não gosta, porque você tem que dar uma experimentação. Você tem que testar uma diversidade de atividades aí, mexer com nuvem, mexer com código, mexer com design, etc, tá? Você naturalmente vai perceber que você gosta mais de uma coisa com a outra e nunca fique com a cabeça fechada. Esteja aberto ao novo, cara. Se renove, você vai trabalhar muitos anos, você tem que começar fazendo uma coisa, depois estar fazendo outra. Senão você pega uma coisa e fala, não, foi o que eu planejei para minha vida, então você vai ficar refém do seu plano. Você vai morrer feliz, você ficou 35 anos refém do seu plano. Não fique refém do plano. Planeja, deu certo, deu errado, replaneja, tá? Vai mudando, vai adaptando. E é importante você estar sempre curtindo o que você está fazendo, porque quando você não pode se aposentar até a felicidade que você se aposentou. Você tem que se aposentar e depois brincar de computação nas horas vagas, tá? TK, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Obrigado demais por todas essas histórias que vocês compartilharam com a gente. Para você que acompanhou o bate-papo, fica o meu muito obrigado também. Se você curtiu essa conversa, tem mais publicadas, então dá uma conferida lá se você ainda não ouviu. E aproveita para conferir nosso Instagram também. É @segunda-a-sexta-podcast. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.